Oi pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar de um jogo que já me pediram review dele anos atrás, quando ele foi lançado. E ele entrou para aquele seleto hall de jogos que eu sempre pensei, como é que eu gravo um review à altura do jogo? Ele até cheguei a cogitar ele para ser um 50, né? 300, 150, 400, enfim. Ele, pra mim, é um top 3 assim, disparado de jogos temáticos, porque é incrível como você entra na ambientação do jogo durante as partidas. É incrível como o autor conseguiu colocar isso de maneira tão perfeita. Sem muita enrolação, vamos falar hoje do Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion, lá fora ele foi da Fantasy Flight Games, aqui no Brasil ele veio pela Galápagos Jogos. Ele é do Cory Koniska, que por acaso é autor do Battlestar Galactica, que eu considero o jogo supremo em termos de adaptação de série. E o Rebellion, eu acho que ele tá ali em segundo, assim, sabe? Eu acho que ele só perde pro Battlestar Galactica. Em jogo de 2 jogadores, né? Sempre me perguntam, não faz um top isso. Eu não vou fazer. Parem de pedir essas listas, eu não vou fazer. Talvez um dia eu explique por que eu não fazer isso. Mas eu acho que ele só perde pro Twilight Struggle e o Guerra do Anel. Assim, sabe? Jogos de 2 jogadores muito bons, com profundidade absurda. Né? O Rebellion ele até coloca, né, que é um jogo de 2 a 4 jogadores, mas na verdade ele é um jogo para 2 jogadores. Esqueça isso de 3, 4 jogadores. 2 jogadores, ok? E ele coloca aí, né, o conflito épico entre o Império Galáctico e a Aliança Rebelde. E é exatamente isso, cara, é épico. Olha o tamanho dessa caixona. Tem muita coisa aqui dentro. A minha sofreu um acidente de percurso por conta do Gabriel, na época que ele morava comigo. O que vem no jogo? Né? Tem o tabuleiro, que é colossal, não tem como mostrar ele aqui. Tá, vou mostrar uma metade dele só, né? Isso aqui é metade do tabuleiro, tá? Você tem 2 metades dessa, mas essa aqui é a parte que eu quero mostrar, porque é onde está a parte das construções, algumas coisinhas do tipo aqui também. Muitas miniaturas, assim, muitas miniaturas do Império. Então você jogar com o Império aqui, cara, você se sente o dono da Playboy, assim, sabe? Tipo, recursos e belezas infinitas. Olha isso, cara. É um Star Destroyer. Tem as Estrelas da Morte também, né? Aqui, deixa eu pegar a minha preferida aqui, que é o Executor, né? Que era aquele Super Star Destroyer do Imperador que o Darth Vader comandava. Enfim, muita coisa. E tem também aqui as unidades dos rebeldes, que só pela quantidade você já percebe que os rebeldes jogam em muita desvantagem nesse jogo, tá? Vou pegar aqui um cargueiro aqui, ó, que são as naves mais fortes dos rebeldes, certo? Você vai ter muitas cartas, né? Que são cartas de missões dos rebeldes. Então a parte da frente delas vai ter um textinho, vai ter um flavor, vou falar aí daqui a pouco. E aqui, cartas de objetivo, né? Que são cartas exclusivas dos rebeldes, que é onde eles conseguem ganhar pontos, ok? E aqui as cartas de missões do Império. São exatamente iguais aos rebeldes, mas é para facção, né? Aí você vai ter também muitos stands, que são os generais, líderes, tokens de dano, tokens de comando, né? Tanto para você mostrar quem está comandando certas regiões da galáxia, tanto dos impérios quanto dos rebeldes. Aqui, tokens diversos, que são para você colocar em volta dos stands, que são desde aprisionamentos, dar poderes especiais, aqui os de sabotagem. Aí você vai ter uma série de cartas pequenas, aqui as cartas de Draids, né? Aliás, Draids é do Battlestar Galactica. As cartas de sonda, né? Que o jogador rebelde vai escolher uma no começo do jogo, onde vai ser a sua base secreta. E o objetivo maior do jogo, do jogador imperial, é achar o rebelde e o rebelde se esconder bem durante todo o jogo, tá? Então tem condições de vitórias diferentes. Cartas de tática terrestre, né, que são cartas que você vai usar nas batalhas, ok? E aqui, cartas de táticas espaciais, que óbvio você vai lutar no espaço. E também tem essas cartas aqui, que são as cartas de personagens, que no modo básico, né, quando você pega elas aqui, serve para você recrutar um líder novo para sua facção. No modo mais avançado, você usa a habilidade que está aqui em cima, beleza? E aí o que tem também são os tokens de quadrante destruído, né? E aqui os stands, aqui vou só mostrar as informações que ele traz, né? Aqui capacidade de batalha tática espacial, batalha tática terrestre e os ícones que ele tem para fazer as missões. Então essencialmente é assim. O Star Wars Rebellion, ele é um jogo, ele é um card driven, né? Você vai jogar ele
através de cartas, né? Então, para quem jogou Twilight Struggle e o próprio Guerra do Anel, vai se sentir muito familiarizado, né, com a ideia do jogo em si. Cada jogador vai ter essa planilha aqui, né? Então aqui no caso a dos rebeldes, esse espaço preto é para você colocar os seus líderes, né, os seus generais, e aqui ele mostra as suas unidades, né, cada uma delas, a quantidade de dados que elas usam para atacar, que podem ser preto ou vermelho, ou ambos, no caso das naves maiores, e aqui a quantidade de pontos de dano que ela aguenta, né, e aqui as unidades mais fortes. Estes ícones aqui estão relacionados diretamente à fase de produção, tá? Então no final de cada turno, aliás, não cada turno, alguns turnos, porque é de acordo com a track, né, da passagem do tempo, onde você tiver esse tipo de produção de recurso, né, e você tiver seu marcador de influência, você vai produzir unidades de acordo com o número que está no tabuleiro. Então, dá um exemplo aqui, rapidinho. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho a influência aqui, né? Então, se eu for um jogador rebelde, eu vou produzir isso aqui, ou se for imperial, né? Porque é o mesmo ícone, vale para ambos. E aqui, esse númerozinho, que é o número 1, é onde ele vai entrar na linha de produção, porque as estruturas que você constrói, elas não entram diretamente em jogo. Esse espaço aqui é para você guardar suas unidades rebeldes, porque você não, durante o jogo, você quando construir unidades para defender a sua base rebelde, você não vai colocar elas lá no setor, né? Você está querendo esconder. Você vai colocar sempre aqui, né? Ou quando você for fazer uma movimentação da base rebelde para algo, você pode fazer adjacente ou até para a própria base rebelde sem o jogador em questão saber. Então vamos fingir que eu estivesse aqui, eu poderia mover para cá, para cá, para cá, ou qualquer coisa, gente, ou aqui. Só que aí você está dando dicas para o jogador imperial te achar, né? Então a ideia do jogo é a seguinte, né? No seu turno, você sempre vai pegar os seus líderes, você vai designar eles para missões, né? Então as missões, elas têm um grau de dificuldade, um número de sucessos, e o ícone relativo. Então eu vou precisar de um líder que tenha este ícone aqui no seu stand. Eu vou jogar os dados, de acordo com as faces que saírem, eu faço sucesso. E cartas de missões que tenham esse símbolozinho aqui são cartas iniciais, então elas sempre voltam para sua mão, ok? Cadê? Eu não mostrei os dados, né? Poxa vida. E aqui você vai ter os dados, né? Os dados é o seguinte, sempre que você jogá-los, né, nos combates, por exemplo, isso aqui é um acerto crítico, né? Você escolhe o tipo de dano, aqui é um dano comum, e se você for fazer um teste, sempre que você tirar 2 sabres cruzados, ele não vale como sucesso, vale como 2. Os dados eles são usados tanto para combater quanto para a realização de testes. Então, você vai jogando, então, assim, ambos os jogadores vão pegar os seus líderes, colocar nas suas missões, caso queiram, né? E vão deixar alguns separados. O jogador rebelde sempre começa, então ele vai revelar a missão ou vai posicionar um líder. O líder, quando você posiciona ele na galáxia, você simplesmente atrai as naves a setores adjacentes para onde ele está, ok? E o jogo vai transcorrendo dessa forma, eu jogo, você joga, eu jogo, você joga. O que é o genial desse jogo? Cara, tudo que você viu na trilogia clássica está nesse jogo, tudo, tudo. Então, você pode capturar rebelde, você pode congelar em carbonita, aqueles momentos os momentos de grande destaque, tipo o Imperador tentando seduzir o Luke, dá pra você trazer o Luke pro lado do mal, e é legal que se você conseguir fazer isso, ele fica seu pro resto do jogo, dá pra você adquirir os planos da Estrela da Morte, você explodir a Estrela da Morte, isso vai te dar muito ponto de vitória. Então o jogo ele tem uma condição de endgame que é isso aqui, né? Então você vai ter essa track, você vai ter a track do tempo aqui, e a track dos rebeldes começam aqui. A cada final de turno, né, ela vai andando e o objetivo do jogador rebelde é que a track de tempo encontre o token rebelde. Se isso acontecer, a aliança conseguiu reunir força e influência suficiente, né, no universo, né, na galáxia, e eles ganham o jogo. Então eles vão combater o Império de igual para igual, pelo menos com muita gente ajudando eles. Se o Império achar os rebeldes e eliminá-los da partida antes disso acontecer, vitória do Império, ok? Então o jogo ele é totalmente assimétrico, né? Cada um joga de um jeito, né? Tem objetivos diferentes. E aqui você vai ter também outro espaço para você colocar as outras cartas do jogo, que são cartas de projetos, do Império, enfim. Cada qual joga de um jeito, né? Então enquanto o jogador rebelde ele está tentando se esconder, ele está tentando fazer as coisas sem dar muito na cara onde ele está, né? E tentando por água abaixo os planos do Império, o Império é uma máquina de poder, cara. Então assim, o jogador rebelde coloca às vezes tipo 4, 5 unidadezinhas no tabuleiro. Meu, às vezes você coloca 14 de uma vez só, assim, sabe? Vai um monte. E é muito legal. Quando o tabuleiro tá todo montado, cara, você vê umas pingadinhas assim, ó, de coisas rebeldes e um monte do Império, sabe? Tanto dominando, né, quando você consegue conquistar a influência, né, dominar uma região, ou pela subjugação, né? O Império, quando ele chega num local que tinha a Aliança Rebelde, ele ganha um combate, coloca a unidade terrestre, ele subjuga. Então ele ainda não conquistou a lealdade daquele local, mas ele coloca um token de subjugação.
Então assim, eu acho que alguns jogos, né, eu acho que eles são boas adaptações. A gente tem jogos que trazem muito bem a ideia de algumas franquias, seja Senhor dos Anéis, Battlestar Galactica, Star Wars, enfim, né, o Firefly, que é um que eu fiz review anos atrás, gostava muito daquele jogo também. Tem, centenas de exemplos, mas eu acho que poucos conseguem trazer de uma maneira tão perfeita, assim, sabe? O feeling do universo de Star Wars como o Rebellion faz. O Rebellion, ele é uma obra-prima em todos os sentidos, assim, sabe? Tipo, desde a produção, a caixa, a experiência do jogo, a partida dura em média de 3 a 4 horas e meia, dependendo do nível de experiência dos jogadores com o jogo. Sensacional, é um produto fabuloso. Então, para quem quer esse jogo, eu não vou falar que ele é para todo mundo, porque ele é um jogo caro, né? Eu nem sei se ele está disponível hoje em dia ainda, que tem um tempinho já que ele saiu, mas eu acho que assim, se você quer um jogo de dois extremamente temático, extremamente imersivo, e você gosta de Star Wars, cara, isso aqui é obrigatório. Nem que você jogue ele uma vez ao ano, como é o caso do meu Guerra do Anel. Meu Guerra do Anel eu jogo ele uma vez por ano, tá? Mas, meu, é extremamente imersivo, que isso é muito bom. Ele ganhou uma expansão, né? Eu acho que foi em 2017, 2018, não tenho certeza, que ela adapta o Rogue One, né? Que o Rogue One é um filme que acontece em paralelo com os eventos da trilogia clássica, e ela é super elogiada, essa expansão, né? Todo mundo fala que ela corrige todos os erros da caixa base, e ela tem erros. Por exemplo, tem horas que o jogador imperial ele se favorece demais, e ele é um jogo de gato e rato, né? Mas o jogador rebelde é um pouquinho desbalanceado. Então o cara que joga com rebelde já tem que conhecer bem o jogo e ser malandro, entendeu? Então a Rogue, a expansão, né? Ela equilibra isso melhor e ela corrige o combate, porque o combate às vezes é pura sorte, cara. Você até consegue mitigar com alguns bônus, algumas cartas táticas, mas no geral é pura sorte. Então todo mundo que tem expansão jogou já falou, meu, comprou a expansão, não tira ela mais daqui, vira um jogo único. Então, Galápagos Jogos, eu sei que vocês estão vendo esse review, por favor, tragam a expansão. Esse jogo merece. Tragam a expansão, faça os fãs desse jogo felizes assim como eu, beleza? Se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita e pega ele lá com os meus amigos da Pitas Board Games, localizado lá no Max Arena. Sempre digo, vá lá, bate um papo com o Alejandro, bate um papo com o Pita, seja bem atendido, passa o dia, joga lá, faz suas compras à vista, aquele descontinho maroto, beleza? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.